Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de aqui fazer uma colocação sobre o que aconteceu aí durante o feriado do Carnaval, que hoje conta das manchetes dos jornais e também está na pauta da Câmara dos Deputados em Brasília, que é a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL. Essa prisão que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e que foi confirmada por unanimidade por todos os demais ministros do Supremo. Eu achei muito grave as declarações deste deputado, que, afrontando a Suprema Corte do país, atacou praticamente todos os integrantes da Corte, fez ofensas, injúrias, calúnias contra alguns dos ministros do Supremo, e o que é mais grave, que é considerado inclusive como crime inafiançável, a defesa do AI-5, do estado de exceção, atentando contra o Estado democrático de direito. Aliás, podemos dizer, um ataque frontal à nossa Constituição e à Lei de Segurança Nacional. O que o deputado Daniel Silveira fez foi, de fato, muito grave e um crime que precisa ser punido com rigor, de acordo com a nossa legislação. A meu ver, o deputado quebrou o decoro parlamentar, portanto, compete à Câmara dos Deputados, através da Comissão de Ética e depois do plenário, analisar a cassação do seu mandato. E também é importante que a Câmara dos Deputados dê uma resposta à população brasileira, porque um integrante da Câmara dos Deputados que foi eleito democraticamente dentro das regras do jogo democrático não pode se manifestar contra a democracia que permitiu que ele fosse eleito. Mas, mesmo considerando muito grave o que aconteceu, eu penso que nós temos que prestar muito atenção no que está acontecendo no Brasil. Eu vejo que muitas vezes algumas situações como essa são colocadas no sentido de desviar o foco, desviar a atenção do povo brasileiro para questões muito importantes, como, por exemplo, a situação da pandemia no Brasil e a situação da falta de vacinas. Eu estava agora mesmo aqui ouvindo o deputado Cabonmi falando sobre a necessidade da vacinação daquelas pessoas que trabalham nos cemitérios, não é? E também eu mesmo sou autor de um projeto de lei que está tramitando, que estabelece prioridades na campanha de vacinação para professores, trabalhadores da segurança pública, trabalhadores da limpeza urbana, também outros segmentos como as comunidades indígenas, quilombolas, além dos idosos, dos servidores da saúde que estão na linha de frente. Mas uma coisa nós temos que ressaltar aqui: nós estamos pedindo prioridade para esses segmentos, porém a realidade é que não existe vacina. Acabou a vacina, os municípios estão suspendendo a vacinação. Por quê? Porque não tem mais doses para serem aplicadas. Essa é uma grande questão que precisa ser debatida.
Então eu vejo que o que o deputado Daniel Silveira fez foi muito grave. É um atentado ao Estado democrático de direito e nós não podemos concordar com isso. Deputado Pedro Quero. Eu sei que tem gente que defende o deputado achando que é um direito de manifestação, livre expressão. Não é neste caso. Não é neste caso. Porque ninguém pode usar desse direito de livre manifestação, de livre expressão, liberdade de expressão, para incitar ações que atentam contra as instituições do Brasil, atentam contra a democracia e ferem a dignidade das pessoas. Neste caso, é um crime defender o AI-5. É um crime defender o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero aqui corroborar com as palavras do deputado federal Fábio Tradi, aqui do Mato Grosso do Sul, quando ele diz: o caso Daniel Silveira é grave e merece a nossa atenção. Entretanto, cuidado com quem joga pensando em distrair o povo brasileiro no jogo político. A falta de vacinas, crise econômica, desemprego, fuga de investidores, a famigerada reforma administrativa e a falta de planejamento para desviar o país do abismo não podem ser esquecidos e precisam ser enfrentados. Eu quero parabenizar o deputado Fábio Tradi por essas palavras e dizer que eu assino embaixo, concordo em gênero, número e grau. Esses arroubos autoritários de alguns não podem desviar a atenção do povo brasileiro para aquilo que realmente importa nesse momento. Nós estamos vivendo uma crise econômica sem precedentes, uma crise sanitária, uma crise social. E para a gente sair dessa crise, nós precisamos de vacina. E cadê as vacinas? O ministro da Saúde foi interpelado ontem pelos governadores dos estados que estão exigindo do governo federal providência no sentido de garantir um cronograma que seja cumprido de vacinações. Mas a incompetência do governo federal é tamanha que nós não sabemos quando é que o conjunto da população vai ser vacinado. Nem mesmo aqueles setores que nós estamos aqui reivindicando que sejam prioritários na vacinação. Infelizmente, a gente fica aqui debatendo quem deve ser vacinado com prioridade ou não, mas a realidade é que não tem vacina e ninguém sabe quando vai ter. Essa que é a realidade.